Esse assunto da respiração me interessa muito porque é uma coisa que tem total relação com a fala. Quando nós falamos, nós precisamos de ar. Sem ar, não seria produzida a voz e, portanto, nós teríamos uma limitação muito grande para expressar os nossos pensamentos, os nossos sentimentos. Mas aqui eu quero saber de vocês, quem nunca sentiu a respiração se alterar a ponto do coração querer sair pela boca? Alguém já passou por isso? Quem nunca passou por isso? É impossível. Por quê? A respiração o tempo todo, ela está marcando os nossos momentos, as nossas vivências diárias. Desde o momento que você acorda, se você for observar, a respiração já te conta muito a respeito do teu bem-estar, se você está tranquilo, tranquila, se você está mais agitado. O nosso ritmo respiratório tem a ver diretamente com a nossa sensação, com o nosso bem-estar e também com a nossa saúde no geral. É muito difícil esse momento que nós estamos vivendo, acredito que nunca a respiração também ficou tanto em evidência, e o quanto que é chocante a gente ver esse momento em que falta ar. O universo repleto de ar e, no entanto, gente morrendo de falta de ar. É muito complicado isso, é muito triste e vale uma reflexão, porque a cada ar, a cada inspiração que nós fazemos, que nós tenhamos essa consciência de agradecer esse poder respirar nesse momento de forma plena, de forma gostosa, absorvendo toda a energia que tem no ar. Os orientais chamam o ar de prana. Prana, alimento, é a energia que nos traz vitalidade e a possibilidade da vida. Então, o ato de respirar, pela definição, significa se encher de vida. Se encher de vida a cada respiração. Não é pouca coisa, não é algo mecânico. Na nossa vida, nós fazemos as coisas de forma muito automática. E o ato de respirar nos acompanha desde o momento do nascimento até a nossa partida. E isso, naturalmente, o nosso corpo domina essa função e nós não precisamos fazer isso de forma consciente. Ainda bem, porque senão nós já ficaríamos ali atrás de primeira, porque iríamos esquecer. Agora, nesse momento que você está começando o teu dia aí, para um pouquinho e perceba como é que está a sua respiração. Ela está aí, existindo, mas ela não pode ser tão óbvia assim. Ah, tá normal, não me venha com essa que tá normal. Eu quero que esteja bem normal. Mas o que é esse normal? Então, pare alguns instantes e observe. Observe se essa respiração está acontecendo pelo nariz ou pela boca. É a primeira avaliação que a gente vai fazer aqui, tá bom? Por quê? Então vamos ver aqui, ó. A respiração ela pode ser avaliada sob dois contextos. O inspirar, sendo pela boca ou pelo nariz, então a gente chama isso de modo respiratório. É bucal, oral ou nasal? Então, observe. Quando você inspira, o ar entra com facilidade pelas narinas? Ou você sente que precisa puxar pela boca? Então, vamos lá. Observe mais uma coisa. Obstrua aqui o nariz, uma das narinas, não apertando os dois lados, mas assim só pressionando uma das narinas e observe como é que está a entrada de ar nesse lado. Está entrando e saindo com facilidade? Veja o outro. Vocês vão observar que uma narina está respirando mais do que a outra. E se elas estiverem respirando normalmente, mesmo assim uma vai estar respirando mais do que a outra. Existe uma função no modo respiratório
que é interessante, sempre uma narina está em maior atividade do que a outra, o que significa que a cada 4 horas essa atividade muda. Agora você viu qual narina está respirando mais, daqui a um tempo você vai ver, você não sabe quando que mudou essa rotação aí, você vai ver é a outra que deve estar respirando mais. Olha que bonito isso, é o equilíbrio na forma de não sobrecarregar a função nasal. Então isso é bem interessante, porque se você, por exemplo, tem uma rinite alérgica, tem alguma alteração que te impede de respirar pelo nariz, essa função fica muito prejudicada. Às vezes, uma só narina fica sobrecarregada, às vezes a outra, ou às vezes as duas, por você não conseguir respirar pelo nariz. E o que acontece? O nariz, ele tem uma função primordial de, pelos cílios, pelos pelinhos do nariz, nós temos a capacidade de aquecer, umidificar, filtrar o ar, e isso protege toda a nossa via respiratória a cada respiração que nós fazemos. Então, isso é muito maravilhoso. Agora, é importante observar se essa função está preservada. Se você respira pela boca, você perde toda essa proteção. E à noite, se você está lá respirando, tá com a boca aberta, isso traz uma série de problemas. Quem estava aqui a semana passada pode lembrar bem que eu falei sobre a relação da voz com toda a produção também da nossa articulação, é tudo muito interligado. Os 3 subsistemas, respiração, fonação, produção da voz e articulação dos sons, andam super juntos o tempo todo. Então, o que acontece? Quando você tem uma função que está desintegrada, isso impacta na forma de falar, porque essas 3 funções precisam primordialmente acontecerem juntas. Bem, agora nós entramos no tipo respiratório, que é como que você utiliza o diafragma para fazer a sua inspiração. Não é bem uma escolha isso, porque quando a gente nasce, o nosso super músculo diafragma vem então ao mundo e começa a fazer a sua função, que é expansão. Ele trabalha esse movimento, então o diafragma é um grande músculo que sustenta, que suporta os pulmões, no momento, ele tem essa posição aqui. Então, imagine que quando nós inspiramos, o que ele vai fazer? Ele vai fazer esse movimento. Ele vai, então, expandir aqui, para que o ar entre, aproveitando bem todo o espaço dos pulmões. Então, olha que bonito que é isso. Quando nós inspiramos, o diafragma vai para baixo e empurra a barriga para fora. Segunda observação que eu quero que você faça aí, coloque uma mão no peito, outra na barriga e observe onde você joga o ar. Então veja, se você inspira aqui, ou se você inspira movimentando a barriga para fora. Então vejam, quando a gente fala barriga, na verdade o abdômen ele vai sofrer assim uma pressão, porque o diafragma desceu empurrando tudo para fora. Quando nós soltamos o ar, os reto-abdominais assumem o comando e nós devemos contrair o abdômen. E é nessa hora que as coisas se dividem, as opiniões se dividem no sentido que algumas pessoas vão respirar mais com a barriga, outras pessoas vão respirar mais com o peito. Me conte aí, onde é que você está respirando? Barriga ou peito? Quando nós chamamos a respiração abdominal, nós estamos então falando sobre essa movimentação que é fisiologicamente do diafragma. Ele, quando a gente nasce, ele já faz esse movimento, não precisa ensinar para ele, mas ao longo da nossa vida, pelo nosso padrão mais agitado, por uma série de coisas, nós tendemos a deixar que essa respiração se perca. E aí nós trazemos a respiração para o peito e fazemos essa respiração que é péssima para a fala. Por quê? Veja, até meu pescoço aqui, se eu respiro pelo peito, ó, eu estou, ao invés de fazendo esse movimento aqui do diafragma, eu estou fazendo
E com isso, eu estou usando uma parte muito pequena dos pulmões. E na hora de soltar o ar, eu vou soltar esse ar todo de uma só vez. Algumas vezes aqui eu gosto de fazer alguns testes de respiração, para a gente ver exatamente como que nós estamos soltando ar. E é interessante, e hoje nós podemos fazer um pouquinho dele também, porque, no geral, o que acontece é que durante a fala, nós temos a tendência de, se soltarmos demais, passar a sensação de que está morrendo, que está faltando ar. E isso é muito ruim na fala. Vamos levar isso para a situação do falar em público ou qualquer situação em que você tenha que falar para mais pessoas e isso lhe causa nervosismo. Se você sente medo, o ponto principal é estabelecer o seu equilíbrio pela respiração. E é muito importante isso, quando diz, ai, respirar é besteira. Como assim besteira? Nós falamos porque nós respiramos. Se eu não tiver controle sobre a dinâmica do ar, ou seja, a entrada e saída do ar, eu vou ter um impacto muito grande na minha voz. E isso é visto da forma mais óbvia possível. A pessoa que fala mais agudo, que fala com uma voz mais estridente, que coloca muito ar, que coloca muita atenção para respirar, vai sentir muita dificuldade. E aí é importante ter essa consciência. Como que nós podemos trabalhar a consciência, o movimento respiratório consciente, para que em um momento de nervosismo você tenha o controle dessa situação. Esse é o ponto. Não adianta só pensar, ai, pois é, eu tenho que respirar certo, na hora que você está lá numa situação difícil. Muito pelo contrário, porque no momento que você está enfrentando uma situação de medo, você já, na realidade, você já tem que acessar essa percepção. Traga a respiração para o lugar, porque mesmo quem respira bem, respira de forma costo-diafragmática ou abdominal. O que é o costo-diafragmática? É quando a respiração, ela não só faz a pressão do abdômen para frente, mas também faz com que todas as costelas, né, as costelas móveis se expandam e a respiração acontece nas laterais, atrás e na frente. No nosso ato de falar, nós acabamos usando muito só a respiração abdominal. E, em cima disso, nós temos, então, que coordenar a saída do ar. Coloquem as mãos sobre o abdômen e vamos fazer o seguinte exercício, ó. Não se preocupe com o ar que você vai inspirar. A melhor forma de você trabalhar a dinâmica, ou seja, reeducar a sua respiração ou potencializá-la, é entender como é que você solta o ar. No momento que nós soltamos o ar, é o momento que nós falamos. Nós nunca falamos puxando o ar. Nós sempre falamos quando nós estamos soltando, tá certo? Então, o que você vai fazer aí? Você vai colocar as mãos sobre o abdômen e vai soltar o ar como se você estivesse esvaziando uma bexiga, fazendo assim, ó. Aperta a barriga, contraia. Mesmo que você sinta que não tem movimento ali, o teu movimento, ó. Aperta bem. Tá. Agora observe que interessante. No momento que você vai inspirar, a dinâmica pode acontecer lá pelo abdômen também. Então, inspirou, vem fazendo o movimento. Quando nós soltamos o ar, então, nós contraímos. E é a presença dos reto-abdominais dando esse apoio ao ato de soltar o ar. Tente fazer isso observando que você vai fazer no maior tempo possível. Enquanto eu tô aqui tagarelando, você vai aí fazendo, tá bom? Olha, inspirou pelo nariz, já tentando empurrar a barriga para fora. Eu faço aqui. E vou. E vai, contraindo, 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 vai soltando ar
de uma forma bem consciente, soltando, soltando, soltando de forma gradual, até você sentir que não tem mais nem um golinho de ar ali para você tirar. Muito bom. Então, veja, você trabalhou com a respiração de modo que você usou a musculatura que favorece a boa fala. Qual é o maior desespero quando a maioria das pessoas vai falar em público? É que os outros percebam. Ah, eu tô nervoso, tô nervosa. O que você vai fazer? Vai viver esse nervosismo. Vocês sabem que eu defendo aqui o VFMA. Vou falar mesmo assim, que significa com o nervosismo não, vai embora. Só que é muito complicado, é muito estressante você estar no meio de uma fala e sentindo que a respiração ela está te fazendo você quase cair ali porque o nervosismo é muito grande. Quer enfrentar a situação de medo, passe a trabalhar nessas situações com isso, de respirar, se propor a sentar alguns instantes antes. Então, por exemplo, hoje você vai participar de uma reunião. Desejo que você tenha aí ótimas reuniões hoje, ou que você vai apresentar um projeto muito importante, que, enfim, que você quer concretizar alguma coisa. Isso pode ser que nem te cause nem nada, mas você quer ir para essa reunião se preparando de uma forma em que você esteja bem concentrado, bem concentrada, e também no controle da sua dinâmica fonatória. O que você vai fazer? Vai parar por alguns instantes e observar o ritmo respiratório, ou seja, inspire e solte o ar bem devagar e de forma profunda, ou seja, vai contraindo o abdômen, contraindo, 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 até que tenha vontade de inspirar de novo. Você vai acionar esse movimento lá pelo abdômen, ou seja, esse movimento, o diafragma vai fazer a movimentação correta. Você pode me dizer, não, Cida, que está movimentando aqui é o peito, eu não estou movimentando a barriga. Ok? Pode ser que esteja acontecendo isso, mas tem uma boa notícia que o nosso corpo tem uma memória poderosíssima. Quando você se coloca nesse nível de atenção, de entender o movimento que você está realizando, e você percebe que esse movimento está invertido, a gente chama de respiração invertida, exatamente isso do puxar pelo peito. O que você vai fazer? Você vai, sem querer comandar muito, sem querer mandar por aqui, mas você vai perceber exatamente essa relação de soltar o ar contraindo bem o abdômen e na próxima inspiração deixar que ela aconteça pelo abdômen. É a memória do teu corpo trazendo essa presença, trazendo essa possibilidade de você levar o ar para o lugar certo. E vai, então, trabalhando conscientemente algumas respirações antes desse momento da sua fala, e isso vai te dando mais autocontrole. Não é que você tem que respirar para ficar calmo, não. É para você manter o controle da situação. É claro que isso tira aquele nervosismo, mas você, acima de tudo, você pode sentir que teu coração está batendo um pouquinho mais rápido, mas até mesmo isso, você passa a entender que o ritmo respiratório comanda diretamente os batimentos cardíacos, e isso te dá controle. Se você vai começar a falar e o coração, tem gente, e eu já passei por isso, de relatar que como se o coração fosse sair aqui pela garganta, pela boca, isso acontece no momento que você esqueceu quem você é naquela hora. Então, o que tem que acontecer? Para e diz, tá bom, deixa eu entender aqui. O que eu posso fazer por mim nesse momento? A única coisa que você pode fazer é respirar e enfrentar a situação. Então, sempre que você trabalha e leva esse ato da respiração para o lugar certo, parece uma mágica, mas você entende que ali você começou a ganhar o seu jogo. Se nós falamos vou falar mesmo assim, ou vou falar mesmo assim, tem
total relação com isso, de você assumir o comando, de você ter a coragem de, no momento que você perde o controle, que você sente dificuldade de lidar com uma determinada situação, você age. Ao invés de ficar refém dessa situação, você passa a agir de forma consciente. E é muito gostoso. Eu sempre conto aqui também que uma das formas que eu vejo que é a mais gostosa mesmo de estabelecer essa relação entre a respiração e os batimentos cardíacos é nós estabelecermos esse ritmo pela pulsação. Eu gosto muito. Então, por exemplo, quem não fica com a respiração alterada, de acompanhar um telejornal, de ficar por dentro das notícias, é tudo muito difícil. E ontem eu estava, enfim, me atualizando aí do que tinha acontecido no final de semana, que eu dei uma desligada, e eu comecei a sentir que aquilo tudo estava atuando em mim. E é meio que já automático. Eu gosto de pôr a mão aqui ou aqui, só para trabalhar o equilíbrio da minha respiração. E passei, então, a inspirar, contando um tempo, já vou falar para vocês como é que é isso do tempo, e soltando ar também, contando o tempo. E isso vai fazendo com que você correlacione quantos batimentos com o ato de inspirar e expirar. Isso é milagroso, porque você sente assim que você traz teu corpo para o lugar. Então vamos ver assim, ó, para uma atividade respiratória, agora eu vou falar aqui por muitos anos dando aula de yoga também, no meu passado, e praticando yoga até hoje, eu vejo que o ritmo respiratório das técnicas de pranayama, que são as técnicas, as atividades, os exercícios respiratórios do yoga, nós podemos trazer para a fala de uma forma muito bem adaptada. Então, por exemplo, quando você inspira, você tem que ter um tempo que é menor do que o da expiração. Significa assim, você vai inspirar, vamos imaginar aqui, ó, pegue tua pulsação, ache ou aqui no pulso, ou aqui, onde você achar melhor, e observe, olha, você vai inspirar em 4 tempos, em 4 batimentos, aqui, ó. 1, 2, 3, 4. Segura 3, por exemplo, é importante segurar um pouquinho o ar. Segurou, contando 3. 1, 2, 3. É bem, a contagem tem que corresponder aos batimentos. Tá. Agora você vai soltar o ar em 7 tempos. Veja lá, você vai espichar esse ar, vai soltando de forma gradual. Esse é um tempo, digamos, 4 para inspirar, 2 ou 3 para reter, vamos ver, 4, 3, você vai soltar em 7. Esse é um tempo que é muito importante para você entender que a expiração é o momento que nós falamos e é também, dentro das técnicas de pranayama, uma forma de você equilibrar a saída do ar. No momento que nós produzimos o som, nós fazemos isso quando nós soltamos o ar. É o momento que nós precisamos ter o controle. E no momento de medo, de nervosismo, diante de uma apresentação, alguma coisa que você vai fazer, isso é extremamente útil, porque você passa a observar e entender o que teu corpo está sentindo. Se o batimento está super acelerado, é por aí que você vai controlar. Se você sente que 4, nossa, é muito difícil respirar em 4, faz 3, aí diminui essa retenção para 2 tempos e solta o ar em 5 tempos. Você vai vendo que aos pouquinhos a respiração vai ganhando uma dinâmica diferente. Você vai conseguindo inspirar num tempo mais tranquilo, ou seja, porque para contar 4, esses tempos eles vão ser um pouco menos rápidos, né? Então, se o teu coração está muito acelerado, é 1, 2, 3, 4. À medida que você vai exercitando, que você vai repetindo, você vai soltando esse ar de uma forma gradual, tanto inspirando quanto soltando, e degustando mais esse prazer de respirar. Me fala sério, não é importante respirar bem? Não consigo imaginar
quem vai fazer uma apresentação ou vai participar, seja lá do que for, que seja muito importante, sem a consciência da respiração. Eu comecei essa live hoje falando muito sobre o momento que nós vivemos e o quanto que é duro nós vermos, acompanharmos as pessoas que estão internadas, as pessoas que estão com o quadro de Covid, tendo falta de ar. Que a gente possa agradecer a cada inspiração que nós fizermos, essa, enfim, maravilha de poder respirar e ter a consciência do papel que cada inspiração tem na nossa vida, que não nos falte ar, que a gente possa, sim, torcer para que tudo isso, enfim, acabe de uma vez, que a gente faça a nossa parte para que isso aconteça, mas o quanto que nós podemos honrar a nossa respiração e dar valor, porque eu fico muito triste de ver que, de modo geral, há uma negligência muito grande com isso, que é o nosso alimento, que está o tempo todo nos nutrindo, nos fazendo viver. Se respiração, a cada respiração, nós podemos dar o significado para ela, ou seja, o que é o respirar, se encher de vida, que a gente faça isso de uma forma muito consciente, que nós possamos entender o que está por trás da vida, ou seja, da nossa responsabilidade de trazer a respiração como um alimento. Não sei você, mas o quanto que hoje, começando uma semana que provavelmente vai ser uma das semanas mais difíceis que nós temos pela frente, aí por tudo que está acontecendo, é fundamental que seja a respiração que nos mantenha em equilíbrio também. Eu aqui, o tema dessa live é quero enfrentar o medo na hora de falar. Tudo que nós trabalhamos aqui na live hoje tem muito a ver com o momento de falar, mas o medo, ele impacta na respiração o tempo todo. Portanto, é por aí que nós devemos também lidar, que vocês possam trabalhar com esse ritmo. Veja, eu aqui conduzi um ritmo respiratório, 4 para inspirar, 3 para reter o ar e 7 para soltar, você vai achando o teu. Mas o importante é que faça isso, vá soltando o ar de forma gradual, isso vai te trazendo bem-estar. Agora, assim que a gente acabar a live, procure ir para a janela, ir para um lugar e abra a porta se você mora em casa, vá no jardim e faça assim pelo menos umas 10 respirações profundas, mas sentindo o quanto que isso traz para o teu corpo, para os teus pulmões, assim, muita energia, vitalidade, arejar a nossa casa, não ter medo de respirar. E esse que eu acho que é o grande ponto. Isso vale para o momento que nós estamos vivendo, para todos os momentos de medo, e é claro, para o momento do falar em público, eu digo aqui público, mas é uma reunião, qualquer situação que você tenha de medo mesmo, você tem que acionar esse grande antídoto, que é parceiro e que nos leva sempre para o nosso equilíbrio. A Lila está me perguntando livros sobre o tema. Olha, Lila, eu vejo que tem muitos livros sobre isso. Você pode procurar Pranayama. Pranayama, livros que, ou até mesmo artigos que expliquem a dinâmica respiratória sob o ponto de vista do yoga. Você vai ver que fascinante que é. Tem um livro, inclusive, que é Pranayama, que é muito antigo e muito, enfim, bem traduzido e colocado de forma sucinta e organizada, para você trabalhar. Tem muitos exercícios respiratórios, cada um com um objetivo diferente, mas todos eles têm uma premissa, que é fazer com que você domine seu corpo, sua mente, o seu espírito, ou seja, nós não podemos nos sentir reféns das situações. As situações vêm, as situações vão, mas nós temos que estar no equilíbrio, no comando das nossas vidas, e a respiração é o grande caminho para isso, tá bom? Bem, a
Maria Luzete está dizendo que esse tema foi para você, que bom. Ficou muito ansiosa, sou muito tímida. Olha, eu quero falar para vocês que ontem eu li um artigo muito bacana falando que os líderes mais extrovertidos, geralmente eles não são os melhores avaliados, e que os líderes introvertidos e os tímidos têm uma avaliação melhor no quesito liderança. Olha que coisa interessante. O que eu sempre falo. Então, eu insisto nessa história, né? Quem me acompanha no perfil do Instagram, o pessoal do YouTube aí pode me seguir lá no Instagram também, por favor. O que acontece? É incrível como ainda há um sentimento que tímido precisa ficar ansioso para falar, ficar tímida, nervosa, não é, Luzete? Nada disso. Vai encarar as técnicas aí, o caminho certo e vai dar show, porque tímido ou não tímido, o espaço da comunicação é para todo mundo. E isso é o caminho, não dá para a gente deixar a comunicação como um ponto, não vou cuidar muito disso, porque é melhor eu ficar quietinho, ficar quietinha. Não acredite nisso, nesse momento, quem não se posicionar, fica para trás de si mesmo. E esse é o ponto. Pessoal, que vocês tenham uma semana mais do que abençoada, que respirem, vamos respirar, vamos lá para a janela, lá para fora, começar nossa semana trazendo muito ar, muita energia para que a gente possa também cuidar da nossa saúde, cuidar de todos ao nosso redor e manter a nossa mente em equilíbrio para que esse vírus não leve o que a gente tem de melhor. Um beijão, pessoal. Boa semana. Boa semana que nós vamos passar juntos. Tchau, tchau.